Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Rafael, sou professor do 7º ano e sejam bem-vindos a mais uma aula de biomas. Dessa vez vamos falar de Cerrado e Pampas. Vamos falar agora do Cerrado, tá? O Cerrado que é justamente o bioma onde a gente vive, nós aqui do Distrito Federal. Então, como vocês podem ver, o Distrito Federal está aqui, ó, no meio do Cerrado. E veja que o Cerrado ele está no meio do Brasil. Tá? Ele ocupa aqui, ó, 25% do território nacional. É o segundo maior bioma do Brasil, só perde para a Amazônia. Então ele tem uma importância muito grande. Tá? Uma característica interessante uma característica interessante do Cerrado são o quê? As suas duas estações. Como a gente pode ver, nós temos uma estação que é fria e seca e outra que é quente e chuvosa. Tá? Ou seja, aqui, quando chove está quente e quando está frio está seco. Tá bom? E o frio aqui é bastante intenso, tá? Então vejamos aqui algumas características do cerrado. As árvores, né, do cerrado, elas têm um aspecto baixo, então elas são árvores baixas e têm os troncos assim, ó, os troncos retorcidos, né? Parece que foram espremidos. Por quê? Porque essas árvores elas têm uma grande resistência ao fogo. Aqui no cerrado tem uma incidência maior de queimadas, tá? Devido à sua vegetação seca e o período seco. Então essas árvores elas têm que ter um tronco retorcido, com folhas grossas, ásperas, e o tronco também tem que ter uma casca grossa para ter uma proteção contra esses incêndios, tá? Outra característica do cerrado é o seu solo pobre. Diferente da caatinga, o cerrado ele tem um solo pobre e profundo. Por quê? Os sais minerais, a maioria deles só vai estar bem no fundo. Então as árvores, além disso, elas precisam ter o quê? Né? Raízes bem profundas. Quase o dobro do tamanho, ou seja, se a árvore ela tem 1 metro de altura, provavelmente a sua raiz ela vai ter 2 metros, justamente para poder alcançar os sais minerais que ficam lá nas profundezas. No cerrado nós temos basicamente dois ecossistemas característicos, que são os campos rupestres, esses vocês estão vendo aqui, e o cerradão. Qual é a diferença? Os campos rupestres, como vocês podem ver, ó, nós temos um grande campo, né, com um matagal, né, um mato, são as gramíneas, tá? E vocês veem pouquíssimos arbustos, tá? Normalmente esses campos rupestres, como vocês podem ver aqui, ó, bastante mata e árvores bem miudinhas, esses campos rupestres eles são divididos também em campo limpo e campo sujo, tá? Como vocês podem ver, isso aqui é um campo limpo, tá? Por que limpo? Porque tem poucos cupinzeiros. Agora, quando tem bastante cupinzeiro, que vocês já devem ter visto, né, ele é chamado de campo sujo. E nós temos também o cerradão. O cerradão já é uma floresta, tá? É aquela floresta fechada, tem árvores um pouquinho mais altas, tá bom? E lá é bem capaz de você encontrar alguns animais típicos do cerrado também, tá bom? Então, se você entrar aí numa mata fechada, com bastante floresta, aí você vai estar entrando no cerradão. Então, nós temos os campos rupestres, que é aqueles campos cheios de mato, só mato praticamente, e nós temos o cerradão. Uma das coisas que fazem o cerrado ser tão importante é justamente por ele ser o berço das águas, tá? Como assim? É aqui que estão várias nascentes que dão origem a rios importantes do Brasil. Um deles é o Rio São Francisco, né? O Velho Chico. Ele nasce aqui no Cerrado. Por quê? Aqui nós estamos numa região plana e alta, ou seja, nós estamos no planalto, tá? Então, as nascentes elas brotam aqui na região do Cerrado e vão decaindo para o resto do Brasil, tá? Então, o Cerrado ele tem muitas nascentes e essas nascentes elas precisam ser preservadas. Porque se essas nascentes são destruídas, os rios também são destruídos, tá bom? Outra coisa que você encontra bastante no Cerrado são cachoeiras. Então aqui nós temos muitas cachoeiras, nós temos muitos laguinhos, né, cristalinos. Então se você for ali na Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, você vai ver muitas cachoeiras, né? Aqui mesmo no DF, no Itiquira, você vai ver várias cachoeiras. Então é uma característica do Cerrado também ter várias cachoeiras além das suas nascentes. Outra característica, claro, do cerrado que não poderia faltar são as suas queimadas, tá? Ao contrário do que muita gente acha, as queimadas no cerrado, elas são importantes, sim. Porém, quando elas são feitas de forma natural, tá? Por quê? O cerrado ele precisa queimar. Precisa queimar para poder renovar as suas folhas, renovar as suas plantas, tá bom? Porque aqui
quando se queima, ele renova justamente a matéria orgânica, um ciclo natural, tá? E a vegetação ela está adaptada a isso. Agora, ela precisa de tempo para se recuperar. Não adianta nada queimar todo ano, porque isso vai destruir a floresta e não vai haver nenhum benefício, tá bom? Como é que as queimadas acontecem de forma natural? Normalmente elas acontecem por raios, tá? Então, raios caem aqui na região do Cerrado nós temos uma grande incidência de raios. Então, os raios caem aqui e provocam incêndios naturais, principalmente na seca, claro, tá? Então, as queimadas elas são necessárias para a renovação e a reciclagem dos nutrientes. Então, veja que depois de uma queimada, o solo ele se renova e as árvores elas brotam. Inclusive, tem árvores que necessitam da queimada para germinar, porque a sua semente ela é muito grossa. Quando ela queima, ela se abre, tá? E aí ela brota e dá origem a uma nova árvore. Porém, a gente não pode sair por aí queimando o cerrado a todo e qualquer momento, tá? Ele é facilmente queimável, porém ele precisa de um tempo para recuperar, tá? Ou seja, não queimem por aí o cerrado. Como a gente pode ver, o solo cinza aqui, né? E a vegetação, ó, florindo, tá? Depois de uma queimada, ou seja, nem tudo está morto depois de uma queimada. A vegetação ela precisa dessa queimada para poder sobreviver. Então veja que aqui, ó, tudo queimado e uns verdinhos florescendo aqui, tá? O cerrado ele é adaptável para isso, para as queimadas, tá bom? Agora vamos falar aqui justamente das árvores típicas do cerrado, tá? Quem não conhece o piquizeiro, tá? Piquizeiro do Goiás, né? Quem é do Goiás sabe aí, né? O tanto que o piqui, ele é um fruto típico do cerrado, tá? Então veja, essa aqui é a árvore do piqui e esse daqui é o piqui, tá bom? Nós temos aqui também o barbatimão, tá? Você vai ver aí nos florestas de cerradão, olha aqui, ó, a sua árvore, o quanto que é típica, tá? E esse aqui é o seu fruto, o barbatimão. Nós vamos ter aqui o buriti, tá? Tem gente que gosta do doce de buriti, eu também não gosto, mas é uma planta típica do cerrado. E o nosso grande ipê amarelo, que floresce normalmente na seca, tá? Aqui nós temos a lobeira, tá? Aposto que vocês já devem ter visto um fruto como esse daqui. Essa aqui é a flor da lobeira e essa daqui é a árvore, tá? Por que ela é chamada lobeira? Porque este fruto aqui ele é comido por ninguém menos do que o lobo-guará, tá bom? Chamado de lobeira, então. Agora vamos falar de alguns animais típicos do cerrado. Nós temos aqui, ó, o tamanduá-bandeira, tá? Com a sua bela cauda, que parece uma bandeira, por isso ele tem este nome. A nossa ema aqui, ó, que é a maior ave brasileira, tá? É a ema. E o lobo-guará. Veja que o lobo-guará ele tem esse aspecto mesmo, ó, com as pernas compridas, tá? E as orelhas grandes, tá bom? E apesar de vocês acharem que ele está desnutrido, não, ele é assim mesmo, ok? Nós temos aqui a seriema, tá? Veja só, seriema que de vez em quando também migra lá para o Pantanal. O porco do mato, né? Que não é uma queixada, parece, mas é da mesma família. E nós temos o tatu canastra também, tá? Vive nas tocas aqui da região. Então agora vamos falar dos pampas. Bom, aqui os Pampas, como vocês podem ver, está situado aqui, ó, no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Brasil, tá? Ele é característico por ter uma região campestre, ou seja, é uma região com vastos campos, várias graminhas, que tá? Gramas mesmo. Diferente daqui do Cerrado, que tem muito mato, lá tem gramas, ou seja, é mais baixo a vegetação de lá, tá? Como ele está no extremo sul do Brasil, o seu clima tende a ser frio e úmido. A temperatura máxima lá gira em torno de 24, 25 graus no verão, tá? Já no inverno chega a 10, tá? Às vezes até 0 graus. As geadas lá são constantes, tudo bem? Bom, como ele está abaixo aqui, ó, do Trópico de Capricórnio, tudo que está abaixo do Trópico de Capricórnio, eles têm as estações bem definidas, ou seja, tem outono, primavera, verão, inverno bem definido, tá? Então lá temos 4 estações. O clima é bem temperado, tá bom? Então as chuvas elas são regulares, tá? O inverno é rigoroso, tá? E lá você pode ver em alguns outros livros ou outras pessoas chamando também de campos sulinos, tá? Porque são os campos que estão aqui no sul.
Bom, como podemos ver aqui, ó, nós temos vasta região com gramado. Então veja que é bem plano, né? O horizonte quase não tem árvores. O que vai ter no máximo são pequenas arvorezinhas, pequenos arbustos, tá? Mas o que predomina mesmo, ó, é essa região cheia de grama que nós temos aqui, tá? Olha aqui, ó, mais regiões lá dos Campos Sulinos ou dos Pampas, né? Você vê aqui que o horizonte, ó, é só gramado. Até parece vários campos de futebol, tá? Mas é assim mesmo. Veja aqui que tem muitos herbívoros, né, que pastam nessa região. Como eu tinha falado aqui, ó, do inverno, o inverno lá é rigoroso, então às vezes tem geadas lá. E aí tudo fica branquinho aqui, ó, né? Ou seja, se você já foi lá ou um dia for, lembre-se que no inverno faz bastante frio, tá? Então veja, se lá é uma região que tem um clima ameno, né, que tem chuvas regulares e que tem um vasto campo gramado, veja que a vegetação lá favorece a pecuária, tá? Então é um campo altamente usado para pastagem, principalmente aqui do gado. Então você vai ver uma região com muita criação de gado. Por quê? Você tem uma região com ampla pastagem, você tem uma região com muitos gramados, então isso vai favorecer muito a criação de gado, tá? Ou seja, lá no Rio Grande do Sul, como você tem uma região naturalmente cheia de pasto e com água, então você tem pouquíssimos custos de manutenção para manter o gado. Logo, o que que você tem? O belo churrasco gaúcho, né? Lá o Rio Grande do Sul são os grandes produtores de carne do Brasil, justamente por favorecer a criação de gado. Em resumo, o Cerrado ele tem duas estações bem definidas, uma quente e chuvosa e outra fria e seca. Lá nós temos incêndios que são recorrentes, suas árvores estão adaptadas a esse tipo de incêndio, que tem galhos tortuosos e folhas grossas, tá? E lá é considerado também o berço das águas porque abriga várias nascentes de rios brasileiros. O Pampa ele é considerado um bioma frio e úmido e lá nós temos vastos campos de gramíneas que favorecem a pastagem de animais equinos. O seu inverno é rigoroso e suas estações são bem definidas. Como é uma região de grandes campos de gramíneas, favorece muito a pastagem e a criação de gado. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui as nossas aulas de biomas. Falamos dos 6 biomas principais do Brasil ao longo dessas aulas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo. Valeu!